Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Católico com o professor Wendel. E eu aqui na nobre missão de representá-lo. Você é muito bem-vindo a participar conosco em mais uma edição do Pod Católico. Hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre fé, falar sobre a sua profissão, falar sobre a sua vida. Nós temos a honra de receber aqui o delegado Dr. Tiago Pacheco. Dr. Tiago, seja bem-vindo ao Pod Católico. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de todos aqui. Doutor Tiago, eu vou começar falando um pouquinho do passado, né? Claro, Acho que é importante a gente conhecer um pouquinho da história de um delegado de polícia, com sobretudo, certeza. né, suas atribuições, como é que é o seu desempenho da sua profissão no seu dia a dia. Mas vou mais além. Quando começou, da onde surgiu o desejo de ser delegado de polícia? Ou você pensou assim, não, quando eu crescer eu quero ser polícia, delegado, advogado, como é que foi isso? Vamos lá. Na verdade, eu nunca pensei em ser delegado. Eu até entrar à faculdade de Direito, na verdade, eu não sabia o que fazia um delegado, não era algo que eu tinha comigo, sabe? Mas as circunstâncias vão levando a gente para um caminho, às vezes, que você não planeja necessariamente, né? Eu fiz Direito, já pensando em fazer concurso público, gosto muito de concurso, tanto é que hoje eu sou professor, né, de Direito Penal, Direito Processual Penal, na área de concurso público. A gente ajuda quem deseja chegar a um cargo. E eu tinha os meus desejos, eu fui concursado, tive outros cargos antes de alcançar a carreira de delegado de polícia, mas foi meio que por acaso, né? Eu era até concursado do Tribunal de Justiça à época e já estava quase formando, né? Na verdade, eu fui concursado antes de fazer faculdade. Eu fiz Direito em razão do concurso público. E no Tribunal de Justiça, com uma colega de trabalho, ela falou: vamos fazer o concurso de delegado? Eu falei: delegado de polícia? Nunca pensei em ser Você fazia delegado. ideia como é que era o Não, não, trabalho? não, não tinha muita noção das atribuições de um delegado. As matérias de direito penal e direito processual penal, que são as bases, né, eh, de um delegado, não é o que as atribuições de um delegado de polícia necessitam, não eram matérias da minha preferência. Eu gostava mais de outras matérias no campo civil, direito processual civil, direito tributário, mas as circunstâncias me levaram, né? Talvez tinha aquela imagem que a gente às vezes tem do delegado de polícia das séries, dos filmes, ou não tinha nem essa imagem. Nem essa imagem. Eu confesso que não era algo para mim. Mas eu confesso também que quando eu entrei, quando eu cheguei, eu amei. Tanto é que eu estou aí há quase 17 anos, né, no cargo e desempenhando com muita alegria, muita felicidade. Nesses 17 anos, o que o senhor pode elencar assim como o maior desafio de ser um delegado de polícia hoje na Polícia Civil? Na verdade, são vários desafios, né? Os desafios eles são diários, eles não são. Na verdade, eu não há como pontuar um ou dois ou três desafios. São muitos desafios no dia a dia. A gente trabalhar com o problema dos outros, né? É o que eu sempre converso lá com os nossos servidores que atuam junto conosco lá, os investigadores de polícia, os escrivães de polícia, eventualmente até peritos, médicos legistas. A pessoa não vai à delegacia contar uma novidade, contar algo que ela ganhou, algo. Não, ela vai trazendo um problema, ela leva um problema e a gente está aí preparado para resolver problemas. Então a gente basicamente, né, todos nós ali, servidores policiais, estamos ali simplesmente para ouvir problemas de outras pessoas e tentar sanar esses problemas da melhor forma possível. Alguns problemas que nem sequer, né, podem ser solucionados. No caso, por exemplo, de um homicídio consumado. A gente não vai trazer a vida de volta. Mas é claro, a investigação, né, a atividade, ela traz algum conforto, algum alento para a família. O senhor acredita que a maior parte da busca das pessoas à delegacia de polícia, muitos dos casos poderiam ser evitados, seriam casos comuns, por exemplo, brigas conjugais, ou a coisa já vai mais séria para procurar o delegado de Não, polícia? não. Eu acredito que vários casos, como o senhor disse, né, eles poderiam sim ser evitados. Acho que está faltando hoje em dia muita maturidade para o ser humano, está faltando diálogo, está faltando conversa. A gente pôde acompanhar recentemente aí o caso de um empresário que acabou atirando contra um gari, né? A gente não sabe das circunstâncias, eu não estive na investigação, mas é algo que
poderia certamente ter sido evitado. É algo que não faz parte da nossa natureza. Isso mostra talvez uma sociedade cada vez mais reativa, mais Muito. impaciente, violenta. Muito reativa, muito impaciente, muito violenta, muito intolerante. Uma sociedade que não sabe compreender com as adversidades, e não somente com pessoas desconhecidas, mas também dentro de casa, né? Famílias que estão se desintegrando aí por outras questões que não deveriam estar à frente, né, das nossas principais virtudes. Então a gente está falando aí de brigas financeiras entre famílias, quando ocorre a morte lá do patriarca ou da matriarca, naquela divisão de bens. Então são muitas situações que certamente poderiam ser evitadas se o ser humano tivesse com um pouco mais de fé, um pouco mais de luz divina, um pouco mais de sabedoria para saber trabalhar essas questões, que são menos importantes do que a nossa própria vida, né? E falando de fé, já que o senhor tocou nesse assunto, que é o tema central do nosso podcast católico, né? A gente quer conhecer cada vez mais os nossos convidados a sua experiência de fé. Como é que é a sua experiência de fé, doutor delegado Tiago Pacheco? Como é que começa? Ou sua família sempre foi católica? Vocês são daqui de Belo Horizonte? Nós somos de Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, minha família se consolidou em Belo Horizonte, né? Vieram do interior de Minas, os meus pais. A parte de mãe veio do centro-oeste, a parte de pai veio do norte, mas eles já se consolidaram aqui. Uma família já católica, uma família que frequentava, ou frequenta, né, na verdade, as missas aos domingos, e eu também, né, partilhei dessa ideia. Eu sou católico desde sempre, desde que eu me conheço por gente, né, fiz a primeira comunhão ali naquela idade, ainda, né, com meus 10, 11 anos de idade, imagino. A sensação ali com os 10, 11 anos de receber pela primeira vez o sacramento da Eucaristia. O que passou no coração do jovenzinho Tiago Pacheco? Um sentimento maravilhoso, né? Sempre são conquistas, né, importantes. E eu me recordo a época que eu recebendo a primeira comunhão, eu já estava ansioso para o crisma, que viria, né, alguns anos depois, com um pouco mais de maturidade, e eu segui minha vida dessa forma. Você se lembra do momento da confissão ali, de preparação com o padre? Lembro, com certeza. Eu, com o padre, sempre falo que é muito divertido a gente pensar que as crianças, né, ficam às vezes até um pouco preocupadas ali na hora da confissão, chegam com a mão suando, né, diante do padre, né, para contar seus pecados, e eu acho graça nisso, porque na verdade são pecadinhos tão bobos, né? Mas a criança valoriza tanto isso, a importância ali do momento do perdão, da reconciliação. Quisera Deus, né, que as pessoas tivessem, né, esse tipo de compreensão, esse tipo de disponibilidade, abrir o coração para a graça, que é o sacramento da confissão, ali, da cura, naquele momento onde você se liberta do pecado e você volta, né, à intimidade com Deus, né? Com certeza. E vive ali o estado de graça, né? Com certeza. O fato de pedir perdão já te engrandece, né? E pedir perdão realmente querendo ser perdoado, né? Colocar o seu problema diante de Deus, diante de um padre, diante de outras pessoas também, é importante isso. Engrandece o ser humano. E é o que tem faltado hoje em dia. A gente tem visto essa juventude aí, que infelizmente muito conectada com outras realidades paralelas aí, encontradas nos diversos veículos, né? A própria internet abrindo fronteiras aí que muitas vezes são perigosas para a formação do caráter do indivíduo nessa idade ainda, né? Nessa idade de pré-adolescência, passando para a adolescência, a juventude, o início da vida adulta. Eu acho que é a fase crítica do ser humano, onde as coisas não estão indo para um lado como a gente imaginava que poderiam ir, né? Doutor Tiago, como é que, voltando mais ainda um pouquinho aí, como é que foi o início da sua caminhada ali, jovenzinho, na igreja, foi Cristo Operário, né? Cristo Operário, isso. Como é que era a relação com a comunidade, como é que era a relação com o pároco, como é que era? Uma relação maravilhosa, né? O final de semana era basicamente dedicado à igreja. Eu lembro muito disso, eu aprendi a tocar violão dentro da igreja, com um professor de dentro da igreja, a gente tocava, nós tínhamos nossa banda lá na época. Tinha o nome a banda? A banda tinha um nome, mas eu não vou me recordar do nome da banda, viu? Tantos anos. Tem contato ainda com eles? Me pegou de surpresa. Não tenho, não tenho, infelizmente. Agora eles vão ver aqui, né? Quem sabe te Quem sabe, né? Me encontrem aí. Pode católico. Mas a gente tocava
na igreja, nas missas, né, nos shows ali, nas festas de final de semana. Então, assim, várias outras atividades. Participei de muitos grupos de jovens, isso é sempre bom também, muito gostoso. E outras atividades que são englobadas ali, né, o esporte, por exemplo, a prática do esporte, a amizade que nós desenvolvemos, aí sim, eu posso afirmar, tem grandes amizades, né, desde então, que permanecem até hoje. Então, Tiago, o senhor acha que hoje, para a nossa juventude, sobretudo os jovens hoje estão crescendo sem valores, Sim, né? Então, estão crescendo sem valores religiosos, sem valores de família. sim. O que o senhor acha que pode ser feito para isso ser, assim, ajudar a juventude? O que você acha que a igreja pode pensar nesse sentido? Olha, antes mesmo da igreja, a gente tem que pensar na educação, sabe? Hoje, infelizmente, o- a educação ela vem sendo colocada a um segundo plano, né? A quantidade de jovens que a gente vê aí, eles vão para a internet falar que a escola não tem função, a escola não serve para nada. Do que adianta estudar biologia se eu quero, no futuro, ser empresário? Aliás, do que adianta todas as matérias? Não é exatamente esse o problema. A questão não é saber biologia, ou saber matemática, ou saber história. De fato, nós temos que dominar alguns ramos aí, né? Saberes, conhecimento, né? Exatamente, o português a gente tem que saber, né? É bom conviver com uma outra língua, a matemática para as questões básicas. E a educação acho que tem dispersado, né? Essa juventude não está tão interessada na educação, e por meio da educação a gente tem, né? Dentre as matérias, a gente estava até conversando aqui no início, fiquei sabendo que o senhor é professor, né, da matéria ensino religioso, é uma das matérias. Independentemente, inclusive, às vezes da religião, não precisamos, às vezes, vincular uma criança a uma determinada Um credo religião. específico, né? Não, se a religião for cristã, eu acho que já está maravilhoso, né? É, mas é isso, tá faltando educação, tá faltando leitura, tá faltando, às vezes, um entendimento mais simples das coisas, que é participar, é poder acompanhar, é conversar com alguém, é tirar um tempo para fazer perguntas para alguém, é o que não está acontecendo mais. As relações humanas, elas estão pulverizadas, infelizmente. As pessoas não se encontram mais, né? Não, as pessoas As não se pessoas encontram, as estão pessoas trocam virtualmente. mensagens, É. né? Vou aproveitar e contar um caso muito interessante. Eu tenho um amigo há muitos anos, da minha época praticamente de adolescente. Ele chama Carlos Eduardo, tem o apelido de Caco. E a gente brincava juntos, enfim, caminhamos na igreja junto. E esses dias ele faz. Eu nunca esqueço que ele faz aniversário no dia do aniversário do meu irmão, dia 26 de outubro. E aí, toda vez que ele faz aniversário, eu faço questão de ligar para ele. E ele vira e fala assim para mim: ele fala assim, cara, você é o único que praticamente me liga. Todo mundo manda mensagem, está tudo bem. A gente foi perdendo isso, né? E eu falei para ele assim, eu sempre acho importante esse contato, ainda que ele mora no Rio de Janeiro, eu moro aqui há muitos anos, né? Mesmo assim, ainda acho que a ligação ela tem um calor humano, ela tem ali o aquecer ali da nossa voz, tem os sentimentos, né? Que a mensagem é muito fria, né? E a gente vai realmente se perdendo. Eu lembro de algumas coisas do passado, né? As famílias que se reuniam em torno da mesa, no almoço de domingo, que rezava juntos, que pedia a benção. Você acha que isso está faltando nas famílias, doutor Ah, tá Tiago? faltando, eu tenho certeza disso. Tá faltando, a gente não encontra isso mais, infelizmente. Falta uma oração antes de uma refeição, falta um pedido, né? O que eu faço todos os dias com minha esposa, antes de dormir, A Camila? a Camila, né, minha esposa, com meu filho Bernardo, meu filho de 5 anos, a gente tem o hábito. A gente faz uma oração. Sim. A gente conversa com Deus de forma espontânea, né, para ensinar ao Bernardo, para ele compreender que o Deus está presente e ele precisa ouvir. O Bernardo está com 5 anos. 5 anos. Bernardo tem 5 anos. Então, para Deus ouvir a gente tem que conversar. Por que não conversar em voz alta, né? Nós três ali, a gente se reúne todo dia e a gente conversa com Deus. Os três. Nós três. E a gente vai conversando. A gente começa agradecendo, acho que antes de tudo a gente tem que agradecer pela nossa vida, nossa saúde, né, nossa capacidade de trabalhar, de poder conseguir as coisas, né, temos uma condição razoável, então a gente agradece.
Depois a gente pede perdão pelos nossos pecados, eventualmente ali cometidos durante aquele dia. Somos seres humanos, cometemos erros, né? E depois a gente faz os nossos pedidos, né? Deus atende a quem pede. Então a gente precisa pedir, precisa mostrar para Ele, eu quero isso. O que eu quero, na verdade, é o quê? É união, é paz, é saúde, é o que a gente precisa. O resto, naturalmente, nós vamos conquistando aí o que a gente precisa conquistar também, que não é o mundo, né? É algo ali Essa entre base, a base nós. está sendo construída no coração do Exa Bernardo, né, de ver o fato de exatamente, vocês dois se reunirem para rezar, para agradecer, exatamente, né, para pedir perdão, porque acho que o que está faltando hoje no mundo também um pouco disso, né? Se é, perdoar e perdoar o outro. As pessoas exatamente, estão muito reativas, combativas, muito, as pessoas não têm capacidade de dialogar mais. sim, Eu imagino que o senhor, na lida do dia a dia como delegado, deve enfrentar muitas situações onde um simples diálogo, uma conversa mais assim, mais profunda, seria capaz de resolver e não gerar a ponto com de certeza, acontecer uma ocorrência, de ter que gerar um boletim de ocorrência e coisa do tipo. Acho que as famílias estão precisando estão disso, né? precisando, E deixarem as coisas mais preparadas, mais organizadas. Você falava aí na sua fala sobre a sucessão patrimonial. Outro dia eu me lembro eu atender uma família num funeral e eles estavam já brigando ali no funeral. E aquilo é muito triste. E eu lembro que numa das minhas reflexões eu falei para a família, né? Falei assim, olha, qual o legado que o seu familiar, o seu pai, gostaria de deixar? Os filhos unidos, fraternos ou os filhos inimigos, que brigam uns com os outros por algo que muitas das vezes nem lutaram para conquistar? Né? Eu acho que isso é muito triste. Eu acho que, na verdade, falta isso, né? Essa empatia, esse cuidado, né? De ser irmão, primeiramente, sim. e não ser, talvez, rivais, competidores. E a gente está vivendo um pouco dessa dinâmica. O senhor deve saber até ilustrar isso de uma maneira muito profunda pela sua prática diária aí, né, Não, com como delegado. certeza, com certeza. Vide brigas de trânsito, né? Brigas de trânsito é o grande exemplo disso. Variando das proporções ínfimas até as proporções mais perigosas, né? E é diário, a gente tá no trânsito, alguém dá uma freada, o outro buzina e xinga e mostra o dedo. É impressionante como a pessoa se apodera quando ela está dentro de um veículo. Eu não sei o que, que acontece com as Se sente pessoas, que valente, elas né? se sentem valentes, e não importa se é homem, se é mulher, se é baixinho, se é alto, se é forte, se é fraco, não importa, a pessoa vira um monstro, independentemente de qualquer coisa, o que não faz muito sentido, Só não é? acredita que as pessoas estão caminhando cada vez mais para longe de Deus? Eu acredito que está faltando procurar Deus. Eu não sei se existe uma caminhada no sentido contrário, mas que o pessoal está esquecendo de uma parte mais importante da vida. O pessoal está esquecendo. A minha esposa, ela sempre me alerta. Quando a gente fica um certo tempo sem comparecer à igreja, ela fala: Tiago, a gente tem que ir, Uhum. porque não podemos deixar a coisa. E de vez em quando isso acontece. Em razão de correria da vida, compromissos, viagens de trabalho, a gente acaba passando uma semana, duas, quando a gente vai assusta, tá passando um mês e a coisa, né, a gente precisa pensar, a gente precisa fazer a coisa de forma programada. A vida, ela tem várias, né, ela tem vários pequenos ciclos e a gente tem que cuidar de todos, inclusive o espiritual. Nós temos o ciclo familiar, o ciclo econômico, o ciclo de trabalho, o ciclo de lazer e o ciclo espiritual. Com tudo isso regulado, eu acredito que você tem uma vida mais feliz, uma vida mais leve, mais alegre, Nessa, mais próspera. nessa correria, delegado, professor, mestre em administração pública, especialista em direito penal, grava videoaula. Onde é que está o tempo para, de repente, se dedicar um pouquinho à palavra de Deus, à leitura, à participação? O senhor já falou aí que é um Sim. pouco, às vezes, complexo. Como é que o senhor faz essa equação aí para É. participar disso Não, tudo? a equação é simples. Eu falei agora há pouco, antes de dormir, qual que é a nossa regra, né? Nós temos a regra lá em casa. Nossa regra é fazer nossa oração, conversar com Deus. A gente conversa abertamente, conversando em palavras simples. É muito bonitinho ver meu filho de 5 anos conversando com Deus. É impressionante como, né? Ele As crianças assimilam, né? ele assimila e eu acho uma coisa muito bonita nele. Olha só, ele tem 5 anos de idade.
E na nossa rua lá tem um morador de rua, sabe? Tem um morador de rua, ele mora lá, ao que nos parece, por opção, porque ele tem um salário, ele é aposentado, mas enfim. E ele gosta de ficar lá no local. Tanto é que é uma pessoa querida por todos ali. E o Bernardo todo dia pede a Deus a oportunidade dele ter uma casa, um teto. Olha, Todos os dias. Ele não esquece nas orações dele. ele Todos pergunta os por dias. que esse senhor está na rua? Pergunta. E a gente fala. Meu filho é triste, né? A gente não quer isso para ele. A gente tem que ajudar, por isso que a gente ajuda. Da Até- forma como precisa, não é com dinheiro, porque ele tem dinheiro, ele tem a aposentadoria dele. O que ele precisa normalmente não é dinheiro, né? Ao contrário da maioria, Mas né? às vezes não é o dinheiro, não é o teto. Ele está preocupado, talvez, de receber atenção, né? Sim, Das pode ser, pessoas, né? pode ser. E ele sempre dá atenção para ele, ele sempre dá um presente para o Bernardo, dá uma revistinha em quadrinhos, dá um brinquedinho, né? Como é que são as coisas, né? Hoje o Thiago participa com a família lá da Gospamira. Na Gospamira. Conta um pouquinho como é que é a experiência lá na comunidade A da experiência Gospamira. lá é maravilhosa, né? Com o Padre Oscar, né? Que a gente gosta muito. É uma igreja bastante, né? É grande. Ali a Participativo. gente tem participações em vários segmentos. É, Hoje o é uma Thiago, experiência muito hoje o legal. Thiago é mais voltado um pouco para uma espiritualidade um pouco mais tradicional, um pouco mais carismática. Como é que o Thiago se enxerga? Hoje o Thiago tá mais carismático. O Uhum. Thiago gosta muito dessa linha, Grupo de sabe? oração. Exatamente. A gente gosta muito de cantar, de louvar. O senhor falou que no início aqui do nosso podcast o senhor aprendeu a tocar na igreja. Aprendi a tocar O na senhor igreja. canta? Eu canto, né? Mal, mas a gente canta Então, no também. A próximo gente Pod finge. Católico, doutor Tiago Pacheco vai dar uma palhinha aqui para gente, Trazer o violão. trazer um violão e vai fazer uma cantoria aqui para Deus. Pode ser assim? Pode ser, a gente tenta. Por que Tenta. não, né? Sua esposa também? Não, minha esposa não. Não, ela não. Toca só campainha. Mas o Bernardo já tá gostando dos instrumentos já. Certo. Ele já tá pegando alguma coisa. Eu acho que ele vai gostar, vai ter futuro aí. O senhor acha, a gente já caminhando para o nosso finalzinho do nosso Pod Católico, o que você acha, qual o grande valor que o senhor acha, que o senhor como pai, como delegado, como esposo, o que o senhor acha qual o grande legado que o senhor vai deixar para o Bernardo a nível da fé? A persistência, né? Não desistir de Deus. Nos piores momentos da vida, ele vai estar presente. E geralmente, quando enxergamos Deus, são os piores momentos. Eu e minha família, nós tivemos momentos ruins. Recentemente, coisa de 5 anos atrás, foi o momento que Deus mais se mostrou presente em determinadas situações. A ponto da gente sentir e a ponto até da gente ver, sabe? Da gente literalmente enxergar a presença de Deus. Que benção. Como ele foi importante para nos trazer para a realidade, para a gente continuar, independentemente do problema, por mais grave que ele seja, e foi um problema grave. Quando o Bernardo estava para nascer, né, faltando aí 3 meses para ele vir ao mundo, e foi o momento que a gente enxergou Deus. Enxergamos literalmente falando, sabe? Nas dificuldades que a gente enxerga realmente Deus. Exatamente. E quando eu estou falando de enxergar, é enxergar mesmo, não estou falando no sentido figurado da palavra. E lembrar que nos momentos bons, a gente precisa também seguir. Talvez não estejamos enxergando ele com tanta nitidez quanto nos momentos ruins, porque no momento ruim ele está lá, Sim. pode ter certeza. Mas a gente tem que se lembrar que ele está presente também. A gente tem que continuar nossa caminhada, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ser persistente a Deus. Mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui no Pod Católico, Dr. Tiago Pacheco, delegado de Polícia Civil, católico, participante da comunidade Gospamira, em nome do professor Wendel, de toda a equipe do Pod Católico. Quero saudar mais uma vez a sua presença aqui conosco e quero deixar o convite para voltar outras vezes. Com certeza, eu agradeço a oportunidade, é muito gostoso a gente conversar, passar a nossa história de vida, né? Passar os nossos perrengues, nossas vitórias, e eu estou sempre à disposição. Como diz o lema do nosso Pod Católico, a fé vem pelo ouvir. Com então, certeza. Esse foi mais um Pod Católico com o professor Wendel. Hoje, eu apresentando o padre Leandro Mendes. E é uma alegria tê-los vocês mais uma vez com a nossa audiência. Um forte abraço, até o próximo Pod Católico.